vida. Eu quero que você me ajude intercedendo por mim, pedindo a Deus que me use para falar com você. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Eu vou ler aqui na Almeida Revisada, talvez você tenha algumas outras traduções. E o apóstolo fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Algumas traduções falam, ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. Outra tradução diz que a fé é o dar substâncias às coisas que esperamos. Então, quando nós declaramos, quando nós abrimos a nossa visão para a fé, nós sabemos que é uma loucura. Fé é loucura. A pessoa que tem fé, ele precisa ser acima da média. E nós podemos ver aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, a galeria da fé, homens e mulheres que foram justificados pela fé, homens que tomaram reinos, fecharam bocas de leões, entraram em batalhas, viveram circunstâncias aos olhos humanos impossíveis, mas nós podemos ver que na galeria da fé, esses homens sendo destacados, e pela fé, até hoje eles são lembrados. Eu e você falamos deles nos dias atuais, porque fizeram coisas grandes através da fé. Mas quando nós olhamos para nós, para as nossas vidas, eu tenho me relacionado com muitos empreendedores, e nós temos a tendência de falar e prometer, e fazer e praticar aquilo que a Bíblia nos fala. E nós queremos ser doutores em tantos assuntos, e muitas das vezes não são verdades. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que tudo que nós precisamos, ela está na palavra de Deus. Se nós precisarmos de amor, ela tem amor. Se nós precisarmos de fidelidade, finanças, prosperidade, família, nela nós encontramos como alinhar o nosso coração para ser estabelecido na vontade de Deus. E nós podemos ver que às vezes nós ignoramos tudo isso e queremos ser doutores em assuntos que não é verdade bíblica. E o interessante é que Deus, ele sempre preocupou com o seu povo. Quando nós pegamos a antiga aliança no Velho Testamento, nós podemos ver Deus levantando um profeta chamado Oséias para chamar a atenção do seu povo. Deus havia dado a palavra, havia dado estatutos, princípios, e o povo, no decorrer do tempo, largaram tudo aquilo, esqueceram, desaprenderam a palavra de Deus. E Deus levanta aquele profeta e fala, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão perecendo, porque vocês não conhecem mais a palavra de Deus. Vocês deixaram de fazer aquilo que a palavra de Deus manda. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós olhamos na vida de Jesus. Jesus, ele dialogando com os saduceus, com os fariseus, e eles interrogam Jesus acerca da ressurreição. E Jesus responde para eles, ora, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então às vezes nós queremos viver com atitudes que não agradam a Deus, e sabemos o que agrada a Deus é fé. A fé, uma fé inteligente, uma fé com conhecimento, uma fé de sabermos quem nós somos em Deus. E eu costumo dizer que nós precisamos saber 3 verdades: quem é Deus, o que Deus tem e o que Deus pode fazer. Quem é o diabo, o que o diabo tem e o que o diabo pode fazer. Quem somos nós, o que nós temos e o que nós podemos fazer. Jesus disse lá em João 15,16: não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi e vos dei desígnio. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus com 12 anos ele já estava revelando esse desígnio de Deus através da palavra. Ele estava sendo ali interrogado diante dos doutores da lei, e podemos ver Jesus ele manifestando a vontade do Pai com aquilo que dizia e com aquilo que fazia. Nós podemos ver ele que ele não estava alheio da vontade de Deus, ele estava cumprindo um projeto à vontade de Deus.
Então podemos ver nos evangelhos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós podemos ver que ele nos localiza, e eles revelam a simplicidade e os princípios da palavra. Os evangelhos é isso. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus dando valor à fé das pessoas pelo simples fato delas crerem, delas decidirem abrir o coração, delas decidirem alinhar o coração através da fé. Então podemos ver pessoas sendo alcançadas por Jesus pelo simples fato de crer. Então nós precisamos de entender, quando nós cantamos aqui que Deus já trouxe o reino, nós precisamos de entender o sacrifício e a dimensão de Cristo. Em Romanos 5:1 fala assim: olha, tendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós ingressamos e nascemos no reino de Deus através da fé. A fé é o passaporte para nós sermos livres, para nós sermos coparticipantes do reino de Deus. Em Romanos 1:17b diz que o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? A fé é uma ferramenta que nós operamos em Deus. Assim como você é um empreendedor, você tem as suas maneiras de trabalhar, o seu comércio, de agir, a sua indústria, de fazer. A fé é a única ferramenta que nós temos para entrar no coração de Deus, para acessar Deus, para extrair de Deus os benefícios a qual nós precisamos. Em Hebreus 11:6, o apóstolo diz: olha, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Então, pela fé, nós entramos em Deus. Pela fé é o fundamento revelado em Cristo, base para entrarmos no reino espiritual, onde tudo começa, onde é a fonte. A Bíblia diz que tudo antes de acontecer no físico, ele passa antes do reino espiritual. Deus disse que Ele nos conhece ainda antes que nós éramos informes dentro do ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias já estava escrito no livro de Deus. Então nós somos espirituais. Então, para nós acessarmos aquilo que nós precisamos, está no reino espiritual. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita, onde ele nos mostra como a fé funciona, como nós podemos retirar os benefícios da palavra através da fé. E ele nos mostra através de Hebreus 11, é como nós estarmos aqui. Aqui é uma temperatura de 20 graus, nós temos aqui um ar-condicionado com controle na mão. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a temperatura de 30, 40 graus, mas nós estamos aqui em 20 graus. Se nós sentimos um pouquinho de calor, nós colocamos 17 graus. Nós temos o controle da temperatura do ambiente. É assim a fé. A fé, quando você realmente traz esse conhecimento em Deus, você tem um controle daquilo que você precisa na mão. Quando você precisa, você aciona. Você sabia que existe um depósito celestial no céu e um depósito aqui na terra? Com tudo aquilo que nós precisamos, com o meu nome, com o seu nome. Como apropriarmos disso? Como você apropria da sua casa, do seu carro, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu ministério? Através da fé. E Jesus já fez isso, está lá, com o seu nome. Apóstolo Valentino, carro 0 km, está lá. Pastor Elton, uma igreja para 5.000 membros, está lá. O reino espiritual é assim. E nós podemos ver em Romanos 14:23b, fala assim: e tudo que não provém de fé é pecado. Então nós precisamos de ter esse entendimento, porque em Romanos 1:17 fala que o justo vive pela fé. Então a fé traz a justiça de Deus para as nossas vidas. A fé traz os benefícios da palavra para as nossas vidas. E João diz: nada nos é dado se não vem do céu. Então queremos ver o seguinte: se tudo que vem do céu é da justiça de Deus, então todas as coisas que têm que ser acrescentadas na nossa vida tem que ser justo. Porque se não for justo, não é de Deus. E a palavra justo quer dizer procede com equidade. É o contrário de iniquidade. Então tudo que vem na sua mão, empreendedor, que seja justo, é de Deus. Tudo que vem na sua mão que não é justo, não é pela fé. E se não é pela fé, é
Nós precisamos de entender esses benefícios que a palavra de Deus tem. Muitos empreendedores têm começado seus negócios, têm sido reprovados por Deus. Abre as portas, começa a caminhar, Deus se manifesta, as portas se abrem. A Bíblia diz que o sol da justiça vem para todos. Não é só o cristão que prospera. Todo aquele que trabalha, todo aquele que tem excelência no fazer, ele prospera, ele rompe. Mas quando nós usamos ferramentas, independente de ser justo ou não, que não é a vontade de Deus, Deus sai do negócio. A justiça de Deus, ela é tirada das nossas vidas. E quando não há justiça, há iniquidade. E é pecado. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Então a fé, ela torna real para a nossa alma, trazendo tudo que existe no reino espiritual, aonde Deus, ele é o provedor de todas as coisas. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. Então um homem de fé, uma mulher de fé, ela tem mais certeza das coisas espirituais, daquilo que acontece no reino espiritual, do que aquilo que seus próprios olhos enxergam. Por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por fé, por vista, nós andamos pela fé. Então nós precisamos de poder, de aprender a enxergar no reino espiritual, através da fé, aquilo que nós temos direito, para que nós possamos estender as mãos e acessar. Faça assim com sua mão. Fala assim: acessar no reino espiritual. Aleluia. E nós sabemos que a pessoa se movia em Jesus para poder extrair isso dele. Quando nós olhamos nas andanças de Jesus, nós podemos ver pessoas indo atrás de Jesus, movendo atrás de Jesus, para poder tirar dele os benefícios operantes em Deus, porque Ele era a fonte, Ele tinha tudo que as pessoas precisavam, e nós só podemos usufruir daquilo que nós reconhecemos. Amados, se nós não reconhecermos a prosperidade de Deus na nossa vida, nós não vamos usufruir. Existem pessoas que têm vergonha de ganhar dinheiro. Existem alguns cristãos que são tão humildes que acham que é pecado você prosperar, você romper. Vive no limite. É a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que você rompa. A vontade de Deus é que você seja um testemunho vivo dele aqui. Porque o reino dele já está aqui. Aleluia. Aleluia. E através da fé, Jesus ele expunha o seu poder e fé em Deus. Em João 8:1 ele diz: olha, sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Pessoas, quando olhavam para Jesus, geravam em si expectativas para tirar dele benefícios, os benefícios que Deus operava através deles, porque ele era a fonte, ele tinha todo o suprimento. Nós podemos ver na vida do cego de Jericó. Quando ele ouviu Jesus passar, ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que estava vindo o Filho de Deus, estava vindo aquele que operava através de Deus. E ele disse: olha, tem misericórdia de mim. Quer dizer, supra a minha necessidade. Eu preciso de receber do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus foi exatamente do tamanho da necessidade daquele cego. E aquele cego ele passou a ver. Amado, murmuração, diabo, circunstâncias difíceis não move a Deus. O seu choro não move a Deus. O seu benzinho não move a Deus. O que move a Deus é um coração cheio de fé. É um coração que se lança em apropriar daquilo que Deus tem. Isso move a Deus. Isso para Deus. E nós podemos ver Deus ele operando através de Jesus. E fé de pessoas que iam até Jesus nos inspira a aprender com atitudes que moviam a Deus e revelavam o retorno da palavra. A palavra existe um retorno. Se nós olharmos no livro de Hebreus 11:6, agimos porque ele existe e ele é galardoador daqueles que buscam. Quer dizer, a palavra ela gera um retorno. Quando nós cremos através da fé na palavra, a palavra ela supre tudo aquilo que nós precisamos. O que é que você precisa? Qual é a área que você precisa? O que você tem necessidade? Qual é a escassez da sua vida? A palavra ela gera um retorno. A palavra ela é de dois gumes, ela corta lá e corta aqui também. Ela gera um retorno nas nossas vidas. E nós precisamos de crer nisso. Nós não podemos viver só na palavra lançada. Temos que entrar na palavra para que ela possa manifestar nas nossas vidas. Muitas das vezes nós pregamos vida,
sofremos alguma coisa. São circunstâncias, mas nós temos que ter a fé suficiente para crer que a palavra ela vai gerar retorno para nos curar, para nos sarar, para transformar as nossas vidas. Você crê nisso nessa noite, amado? Eu creio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 8. Mateus 8, 5. A Bíblia perdeu Mateus 8. Glória a Deus. Mateus 8, 5. Nós vamos ver uma história aqui do centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo lhe disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Repete comigo: uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluias. Um centurião, ele era o comandante de uma centúria de 80 a 100 legionários. Este homem, ele era um romano. Ele tinha uma posição na cadeia militar. Ele era um homem disciplinado, ele dava ordem. Ele sabia o que era uma ordem, o que era uma palavra. E como um romano, nós sabemos que o romano ele tem uma cultura grega de adorar todos os deuses gregos, romanos. Mas nós podemos ver um detalhe na vida daquele homem. Ele entendia o valor de uma palavra. Ele entendia o poder de uma palavra. E ele disse para Jesus: olha, somente uma palavra. Somente uma palavra que o Senhor liberar, o Senhor não precisa ir lá. Mas uma palavra da parte do Senhor vai mudar a minha circunstância, vai mudar a minha vida, vai mudar a minha necessidade. E quando nós olhamos para Romanos 4,19, nós podemos ver na vida de Abraão: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e estando certíssimo de que Deus, o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Abraão também tinha só uma palavra. Deus havia aparecido a Abraão lá no princípio e disse: olha, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão só tinha uma palavra. Aquele centurião disse: olha, Jesus, somente uma palavra. Somente uma palavra, o Senhor vai mudar todas as coisas. E nós podemos ver que crer e fé é a condição que precisamos para alcançar os benefícios operantes de Deus. Abraão ignorou toda a circunstância. Abraão não olhou a sua condição diária. Abraão não olhou a sua condição financeira, o que ele tinha, o que ele precisava fazer. Abraão simplesmente, ele creu naquilo que Deus havia dito a ele. E nós podemos ver que Abraão, ele não andou pelaquilo que ele viu, mas ele andou pelaquilo que creu. E porque ele creu, ele foi justificado aqui na galeria dos homens de fé. E nós podemos ver duas coisas que Abraão cria. Abraão cria que Deus era capaz, e Abraão cria que Deus queria cumprir a promessa, porque ele sabia que Deus era fiel. E nós sabemos que capaz de querer é a vontade de Deus. Capaz, Deus tem capacidade. Querer de agir é a vontade de Deus. E às vezes nós sempre dizemos que não é o tempo de Deus. Estou aguardando o tempo de Deus. Deus ainda não me falou. Nós achamos que Deus ele precisa de tempo. Nós é que precisamos de tempo. Nós é que precisamos de crescer, aprender, capacitar, para que o amor de Deus, para que a palavra de Deus venha cumprir nas nossas vidas. E Abraão cumpriu na vida dele, porque ele cria nessas coisas. E às vezes nós vemos empreendedores passando por circunstâncias difíceis, porque não capacita, não busca informação, não trabalha, para que quando Deus manifestar o amor dele, a palavra dele, ele está pronto para receber aquilo que Deus tem. Então Abraão ele cria, porque ele sabia que Deus é fiel. Nós podemos ver em Isaías que Deus fala: olha, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus te prometeu algo,
Ele é fiel e justo por cumprir. Se você tem uma promessa na sua vida, Deus vai cumprir. Deus só está esperando você preparar, você se capacitar. Por isso é que está vindo a capacitação, para que Deus possa, como Deus vai usar, se não há quem capaz, não há capaz. Quando nós nos capacitamos, Deus opera, Deus manifesta, a glória de Deus vem, e aquilo que nós precisamos, aquilo que nós aguardamos, somos alcançados. Você pode crer nisso? Aleluias. Nós podemos ver no versículo 5, o centurião, ele viu Jesus como a solução da sua vida. Quando ele olhou para Jesus, Jesus entrando aqui em Cafarnaum, ele viu Jesus a solução do seu problema. O que você vê em Jesus? O que você precisa que Jesus faça na sua vida? Qual é a solução da sua vida que precisa de Deus agir, que precisa de Jesus estender as mãos? Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Então Jesus, ele se tornou o herdeiro de tudo. E quando nós olhamos a palavra tudo no grego, é tudo. Tudo, tudo é tudo. Então tudo que nós precisamos é tudo que a palavra tem. Então quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Deus, ele encarnado em Jesus, manifestando na vida das pessoas que creem. E por isso que lá no livro de João 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Deus, ele se movia através da vida de Jesus, operando na vida daqueles crentes. Pessoas, quando olhavam para Jesus, manifestavam a fé, e Deus operava na vida daquela pessoa, porque Jesus disse: olha, eu só faço as obras do meu Pai. Então era a vontade do Pai operar na vida daquele que cria. Quando nós olhamos para o livro dos Gênesis, nós podemos ver o Espírito de Deus sobre a face das águas, olhando para o caos, olhando para a desordem, e podemos ver a palavra de Deus sendo liberada através do Espírito, a palavra profética: haja luz, e houve luz no caos. Nós podemos ver a palavra de Deus se manifestando, trazendo à existência aquilo que não existe, trazendo o controle das coisas que estavam desordenadas. Então a palavra de Deus é a palavra criativa, é o Logos de Deus, é aquilo que nós precisamos, traz à existência aquilo que nós precisamos. João 10:1 fala que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Quando a palavra se cumpriu em Jesus na cruz do Calvário, Jesus, ele fez duas coisas maravilhosas. Primeira coisa, nós cantamos aqui, ele trouxe o reino de Deus novamente. Aquilo que o homem havia perdido lá no princípio, a desordem quando entrou, Jesus, ele trouxe novamente o reino de Deus. Jesus, ele foi a substituição para que nós possamos voltar novamente a ter o controle daquilo da qual nós havíamos perdido. Jesus, ele foi a propiciação exata para nos identificarmos como ele. Então nós vemos no versículo 6 o centurião dizendo: olha, o meu criado jaz em casa paralítico, atormentado. E Jesus disse: eu lhe irei e lhe darei saúde. Essa é a vontade de Deus. Controlar a desordem, trazer à existência aquilo que não existe, mudar circunstâncias, tirar pessoas de níveis. Essa é a vontade de Deus. E podemos ver o interesse de Jesus em alcançar a área daquele homem. Eu vou lá na sua casa. Amado, não pense que Deus, ele não se preocupa com você. Não pense que Deus, ele não se preocupa com áreas da sua vida. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos identificamos como o bichinho mais feio do ninho, às vezes impotente, diferente, achando que ninguém gosta da gente. Mas quando nós trazemos o entendimento para o nosso coração, nós podemos ver que nós somos preciosos, nós somos importantes, e Deus, ele tem interesse em mover as nossas vidas. Deus tem interesse em nos abençoar, em trazer para as nossas vidas aquilo a qual nós precisamos.
E podemos ver aqui no versículo 8, aquele centurião diz: olha, eu tenho soldados na minha ordem, libera só uma palavra, eu sei que funciona. Queridos, que tipo de fé Deus quer achar em nós? Aquele centurião, um homem romano, um homem criado numa cultura totalmente fora do judaísmo, ele diz: olha, Jesus, somente uma palavra, que ele não temia a Deus. No livro de Marcos diz que ele já tinha construído uma sinagoga. Era um homem que entendia os princípios sobrenaturais de Deus. E ele diz, ele libera uma palavra: olha, somente uma palavra. Por quê? Porque ele entendia o valor de uma palavra. Uma palavra liberada da parte de Jesus era suficiente para mudar todas as coisas. Nós podemos ver que Jesus, ele mostra o ponto de vista de Deus dentro da palavra. Tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, tudo aquilo que Deus quer que nós recebamos, está dentro da palavra. Por isso que o Salmo 138:2 fala aqui: olha, engrandeceste a tua palavra acima de todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Deus diz, a situação tem um nome. O centurião entendeu, porque ele entendia o poder de uma palavra. Hoje, só uma palavra da parte de Deus pode mudar a circunstância. Eu não sei o que você precisa em áreas da sua vida, mas nós podemos nesta noite unir a nossa fé e liberar, tomar posse de uma palavra liberada da parte de Deus, para alcançar áreas da sua vida, para que você possa ser suprido. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! E existem coisas, amados, que pela fé ela nos deixa espantados. Existem coisas pela fé, às vezes nós compartilhamos coisas com pessoas pela fé, as pessoas se espantam. E nós podemos ver que Jesus, ele olhando para aquele homem falou para aquele: olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Jesus olhou para aquele homem numa posição de comparação. Ele comparou a fé daquele homem com a fé das pessoas que andavam com ele. Então Deus, ele conhece a nossa fé. Quando nós manifestamos a nossa fé, existe uma comparação da parte de Deus. Essa fé me agrada, vou liberar, está liberado. Por isso é que nós precisamos de desenvolver uma fé genuína, uma fé firmada na palavra, para que quando nós ligarmos em Deus, Deus abre as portas, abre as janelas. Nós recebemos aquilo que nós precisamos da parte de Deus. E Jesus disse: se nós crermos, obras maiores nós faríamos. Se nós crermos, nós podemos fazer coisas muito maiores. O pastor Elton, quando fala para 5.000 pessoas, a gente fica olhando para ele, ele é doido, mas é pela fé. Jesus disse que ele ia fazer coisas maiores. Jesus disse que eu e você vamos fazer coisas maiores. Se nós crermos, nós veremos coisas grandes através da nossa vida. Nós somos aquilo que nós imaginamos que somos. Se você se vê um pequeno empresário medíocre, você vai ser. Se você se vê uma igreja pequena, você vai ser. Nós somos produtos daquilo que nós construímos. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, Marcos conta uma história muito interessante. Jesus, ele estava ensinando na sua casa, e a sua casa estava cheia. As pessoas que estavam lá fora não conseguiam chegar a Jesus. E a Bíblia conta uma história que existia 4 homens que estavam levando um coxo, um paralítico, para chegar à presença de Jesus. E eles não conseguiram. E existiam muitas barreiras. E o que aqueles homens fizeram? Eles subiram ao telhado, não eirado, junto com aquele homem aleijado, abriram um buraco na telha e desceram o paralítico diante de Jesus. E Jesus, ele trabalhou com uma comparação. Ele observou a fé daquelas 4 pessoas. Eu creio que no coração de Jesus falou assim: mas como 4 camaradas malucos sobem numa casa tão perigosa para descer aqui um paralítico? Eu tenho que manifestar a fé, eu tenho que operar na vida deles. E Jesus disse para aquele homem: levanta, os seus pecados são perdoados. Jesus viu naqueles homens uma fé coletiva. É isso que nós falamos quando nós estamos inseridos na igreja, quando nós estamos no ministério do Rodar. A unção que há, pega. Quando nós juntamos a nossa fé, quando nós canalizamos a nossa fé, a capacitação vai ser um sucesso. Estamos aqui unidos em fé, manifestando a mesma vontade, o mesmo sentimento, a mesma visão. E quando nós temos esse sentimento, a glória de Deus chega.
Por isso é que nós temos a visão de ter 1000 empreendedores aqui. Já imaginou 1000 empreendedores trabalhando entre si, um abençoando o outro, todos buscando a Deus? O que é que Deus vai fazer? Ele vai descer e vai alcançar as vidas. Ele vai descer e vai suprir todas as necessidades do seu povo. Nós podemos ver em Mateus 18, que fala que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Quando nós estamos manifestando a fé em unidade, uma fé coletiva, estamos ligando no céu, portas se abrindo, cadeias quebrando, pessoas sendo salvas, batismo no Espírito Santo, todos os recursos da parte de Deus chegando. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Nós podemos ver que nós precisamos de 2 atitudes. Primeira atitude é comparar a nossa fé. Compare a sua fé. Nunca trabalhe com a fé de outras pessoas. Se você crê, manifesta. Você tem uma aliança com Deus. Você sabe que Deus representa para você. Você sabe que Deus pode fazer. Não negocie a sua fé. Permaneça. Persevera. Apóstolo Lentinho, eu tenho que vir aqui 7 segundas-feiras? Sim. Eu tenho que fazer a campanha todas as quartas-feiras? Sim. É você manifestar a sua fé. É você dizer para Deus: Deus, olha, eu creio que eu vou participar, e o Senhor vai romper áreas da minha vida. O Senhor vai trazer recursos a qual eu preciso. Aleluia. Ande com pessoas. Segundo, ande com pessoas que falam de vitória. Não trabalhe com pessoas que puxem você para trás. Você é empreendedor, muitas vezes você vem à igreja, pessoas falam: olha, vai tomar seu dinheiro, achando que Deus precisa de dinheiro. Você precisa materializar a sua fé naquilo que você precisa. Aonde você vai fazer isso? No corpo de Cristo. Aonde há o amor de Deus, aonde nós buscamos a mesma visão, que é buscar a glória de Deus, para que a glória de Deus entre em áreas das nossas vidas. Aleluia. Nós podemos ver também lá em Marcos 5. Abra sua Bíblia, já estamos encerrando. Marcos 5, 21 a 24. Aleluia. Você ama a palavra de Deus? Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Aleluia. Versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostrou a seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quer dizer, doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sares e viva. Aleluia. Nós podemos ver uma cena. Jesus, ele foi alcançado pelo homem chamado Jairo, e Jairo aproxima de Jesus e conta toda a verdade. E Jesus disse: eu vou ter com ela, eu vou lá. Mas no caminho que Jesus ele começa a ir para a casa de Jairo, entra uma segunda pessoa, entra a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela rouba toda a cena. Toda aquela visão que Jesus tinha de alcançar a vida daquela menina foi roubada. Jesus parou, e a Bíblia diz que Jesus operou na vida daquela mulher. Jesus opera na vida de todo aquele que crê. Toda pessoa, quando manifesta a fé em Jesus, Jesus para. E podemos ver aquele homem do lado de Jesus, e podemos ver no versículo 35, pessoas chegaram e falaram para ele: olha, para de incomodar o mestre, a sua filha já estava morta. Dá para vocês imaginar? Jairo estava do lado da vida, Jairo estava do lado da solução do problema dele, e Jesus demorou, parou, e a filha de Jairo morreu. E podíamos ver pessoas dizendo: olha, não tem jeito mais, olha, não dá mais. E muitas das vezes, querido, nós vivemos circunstâncias, principalmente financeira, você está apertado. A primeira coisa que a gente fala é parar de dizimar, viu, pastor? Primeira coisa, sou empresário, eu sei o que eu estou falando. Vou parar de ofertar, achando que aquilo vai ser a solução. Jairo estava do lado de Jesus, do lado do provedor da vida, e houve morte na sua casa, escassez. Aquela menina, se nós olharmos
a vida do judeu não era a primeira na linhagem, mas nós sabemos que era tudo que Jairo tinha, uma mulher. Era a vida de Jairo, era o maior patrimônio que Jairo tinha. E podemos ver que Jairo ele estava do lado de Jesus, mas Jesus disse para ele, olha, no verso 36, não considera a multidão, somente creia. Temas, somente creia. Nós podemos ver Jesus olhando para a vida daquele homem de Jairo, e Jairo falando assim, eu vou crer na sua palavra. Ainda que tenha morte na minha casa, eu vou crer na sua palavra. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos de aprender é proteger a nossa fé, é cuidar da nossa fé, é blindar a nossa fé, é não deixar que nenhuma circunstância, nada dessa terra venha tirar aquilo que está dentro do seu coração. Se Deus diz, vai acontecer. Se você quer ser um homem ou uma mulher de sucesso, talvez você olhe para você hoje, você não tem nada nas suas mãos, mas você tem uma palavra. O reino de Deus está dentro de você. Nós precisamos de proteger a nossa fé. Agarre naquilo que a palavra diz a seu respeito. Proteja a palavra. Aleluia. Por isso é que Jesus falou em Marcos 9,19, geração incrédula. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele gadareno. E Jesus concluiu que era incredulidade. Jesus manifestou na vida daquele homem, e aquele homem foi liberto. Nós precisamos de crer. Jesus disse, olha, tudo é possível ao que crê. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus em áreas das nossas vidas. Aleluia. Aquilo que você sonha, irmão, é capaz de ser realizado. Eu creio. Eu sou um sonhador. Eu gosto de sonhar. Eu gosto de enxergar 5 anos à frente, 2 anos à frente. Porque se eu não mudar hoje, amanhã eu sou obsoleto. Se você não sonhar, não colocar o seu sonho em prática, não se enxergar fazendo aquilo que você está vendo, você vai ser obsoleto. Antigamente, quem mexia no carburador ficou obsoleto. Hoje é injeção eletrônica. As coisas mudam. As coisas ao nosso redor mudam. E nós precisamos de mudar. Nós não podemos transferir a culpa para o diabo. O diabo não tem culpa de nada. O diabo já foi vencido. Ele está debaixo dos nossos pés. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Agora, se nós não reconhecemos quem somos, ele vai fazer obra para a nossa casa. Ele vai nos pegar. Se você não é dizimista, ele vai operar o seu negócio. Se você não busca Deus, ele vai bagunçar a sua vida. Por isso é que nós precisamos reconhecer que nós precisamos alinhar o nosso coração em fé a Deus. E existe um colaborador para isso. E esse colaborador é eu e você e o nosso coração. Quando nós alinhamos o nosso coração, nós podemos ver cura, libertação, bênção da parte de Deus, coisas sobrenaturais alcançando as nossas vidas. Nós podemos ver que Jesus, Ele é exato, pronto para qualquer área das nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creiamos que Ele é galardoador daqueles que aproximam de Deus. Você precisa de crer. Você aproximou de Deus, vai haver um retorno da palavra, vai haver bênçãos da palavra. Nós podemos ver que em Hebreus 1:1 nós falamos que Deus constituiu o herdeiro Jesus de tudo. Vocês lembram? Hebreus 1:1? Que porque também fez o mundo. Agora abra sua Bíblia em Gálatas 4. Aleluia. O apóstolo Paulo ele nos dá uma declaração. Ele extrai esse texto da palavra e traz toda a revelação a qual nós precisamos. E ele disse: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no coração de vocês. E Ele declara, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Essa foi a segunda coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. A primeira coisa foi trazer o reino
Podemos ver a palavra dando comandos: haja isso, haja aquilo. Podemos ver a palavra se movendo através de Jesus. E por isso Jesus alcançou a vida daquela jovem, porque Jairo creu. Meu Deus, quando nós cremos no Senhor Deus, quando nós aplicamos a nossa fé em Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Aleluias. Mas existe uma coisa, amados: se nós não mudarmos a nossa mente, nós não vamos mudar a nossa realidade. Se nós não entendermos que o reino de Deus ele já veio, que o reino de Deus tem tudo que nós precisamos, que Jesus Cristo já nos deu tudo aquilo que nós precisamos, nós não alcançamos os benefícios da palavra. Quando nós colocamos medo, a fé pula. Quando nós colocamos dúvida, a fé pula. A fé ela não trabalha com essas ferramentas. Dúvida também vem pelo ouvir. Às vezes nós ouvimos coisas e gera dúvida em nós, e a palavra não faz efeito, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a dúvida também vem. Às vezes nós aplicamos o nosso coração, entramos na campanha, entramos no Rodac, perseverando, chega um determinado ponto, nós perdemos. Não vou lá. Recentemente teve um empreendedor conosco aqui, participou de 3 reuniões. Aí me ligou: apóstolo Lentino, olha, eu fui 3 vezes aí e Deus mudou minha vida. Deus enviou uma empresa, um importador de um produto, e eu estou ganhando dinheiro, foi benção demais. E aí? Quer dizer, ele abandonou aonde estava o manancial daquilo que eu precisava. Ele virou as costas. Então, quando nós aplicamos a nossa vida naquilo que é verdade, que é real, coisas grandes acontecem. Por isso que Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta. Quer dizer, a palavra ela está sempre batendo, a palavra ela está sempre movendo, a palavra ela está sempre dando declarações. O que ela precisa? De encontrar um coração real, de encontrar um coração que receba, de encontrar um coração que tenha uma fé inteligente, uma fé de conhecimento de quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos fazer, o que Jesus fez por nós, qual é a nossa condição em Deus hoje. Aí sim a fé, ela se move, abre portas, coisas grandes acontecem nas nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. E Jesus, amados, a disposição dele é sempre trabalhar com a nossa fé. Quando nós aplicamos a nossa fé, Jesus pega na nossa mão, pega junto. Você vê um homem de fé, você vê uma mulher de fé, você pode ver que Jesus está na mão dele ali. Quando nós chegamos aqui, vimos mulheres derramando a presença, Jesus estava na mão dela. Jesus pega junto. Às vezes nós estamos em circunstâncias difíceis, no nosso negócio, na nossa casa, mas pela fé, Jesus está ali também. É só materializarmos aquilo que Ele já fez na nossa vida, que nós começamos a alcançar área das nossas vidas. Aleluia. Para a gente encerrar em Efésios 5:1, a Bíblia diz que sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Você pode repetir comigo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A palavra ela nos incentiva a imitar Deus. Você já tentou imitar Deus? Como que Deus trabalha? Deus olha para a escassez e fala assim: escassez, sai, entra vindo. E manda a gente imitar Deus. Deus ele olha a escassez financeira e diz assim: olha, prosperidade, venha. E a prosperidade vem. E ela manda a gente imitar Deus. Então, quando nós apropriamos daquilo que Deus disse a nosso respeito, vai se cumprir. Você precisa de confiar no caráter de Deus. Nós precisamos de confiar na palavra de Deus, porque se Deus disse, Ele é poderoso para cumprir. E se há uma promessa sobre a sua vida, ela vai cumprir. Você sabe o que ela precisa para cumprir na sua vida? Um coração de fé, um coração aberto, para que a palavra possa trabalhar. Aleluia. Você pode ficar de pé? Cadê a banda?